Olá, queridos professores, educadores, gestores. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. E agora, nessa palestra, eu vou falar sobre o foco do adolescente e o seu ambiente familiar. Se é um ambiente familiar positivo, se é um ambiente familiar negativo, para a gente combater a violência na família. Então vamos lá. Quando a gente fala de adolescente, é importante a gente lembrar um pouquinho do desenvolvimento humano. Vamos relembrar um pouquinho. A criança, desde o momento ali que ela está no útero da mãe dela, que ela está naquele processo de gestação, tudo que a mãe sente, tudo que a mãe percebe, passa para a criança. E também o que a gente traz da nossa herança genética, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, aquilo vai ter uma informação que vai contar bastante para o nosso processo ali de formação. Então, até os 7 anos de idade, tudo que a criança ouve no seu ambiente familiar, escolar, ela acredita como verdade e guarda lá no inconsciente. Mesmo depois crescendo, se tornando um adulto, todas as suas referências desde o seu processo de gestação vão ser ali o seu momento de ter as suas crenças e os seus pensamentos. Muito comum que a gente aprende ali no ambiente familiar vai se repetir durante anos e anos da nossa vida. Já tem pesquisas recentes que até a depressão, a ansiedade é algo que vai passando de geração por geração, está na genética da pessoa. Então, o adolescente, vamos falar dessa fase que é muito desafiante, dessa fase que a gente não consegue encontrar quase saída para situações que os adolescentes passam. Por quê? Eles têm a necessidade de ser o diferente, porque ele é criança. Até os 7 anos de idade, tudo que os pais falaram, guardou lá no inconsciente. Um exemplo, a criança está comendo a comida com a boca aberta. O que os pais falam? Para de falar com a boca aberta, fala com a boca fechada. Então, já vai aprendendo as regras sociais. A criança quer ir para a escola vestida de pijama ou com uma roupa bem colorida. O que os pais falam? Não pode ir com essa roupa. Tem que ir com a roupa da escola. Então, ele vai aprendendo o que é regras. A importância do uniforme, a importância de falar bom dia. Olha como que surge a timidez. A criança está num dia, ela não está afim de conversar com ninguém. Aí chega aquele parente que muito tempo eles não se encontravam, e ali, no primeiro momento, já fala com a criança. Ô menino, cumprimenta aí sua tia. E a criança fala assim, não, com vergonha. Ah, não repara não, ele é tímido. Aí já coloca uma crença na criança. Já coloca um rótulo na criança, tímido. Aí ele vai aprendendo, sou tímido. Em uma outra situação, ele chega na escola, a professora fala, fulano, vai ler essa parte. Aí a criança está um pouco despreparada, demora a falar. Um aluno que já é mais falante fala assim, professora, ele é tímido, ele não consegue. Aí a professora não estimula e ali vai formando crenças. Então teve um momento que eu aprendi, sou tímido. Ser tímido é não falar. Outro momento, sou tímido. Sou tímido, sou tímido, sou tímido. Vou tendo reforços, isso se torna uma crença e eu acredito que eu sou tímido. Então, se a gente não falar sobre pensamento e a formação desses pensamentos no nosso dia a dia, a gente não consegue ter momentos de soluções. Então, é importante a gente observar, é importante a gente estar atento desde o processo do desenvolvimento infantil, do quanto que a gente está trazendo positividade, construção para aquelas crianças, para a gente chegar nesse momento da adolescência. Porque o adolescente, ele vai buscar em um certo momento se distanciar dos pais para poder criar o novo. Porque aquilo incomoda ele, vir todo certinho, todas aquelas regras. Que é que muita gente fala, nossa, ele é rebelde. Mas não é rebeldia. É um momento que tem transformação de hormônios. O corpo está se transformando, o cabelo transforma, o rosto com as espinhas, o corpo cresce. Então, tem a transformação toda corporal. E também vem essa transformação de distanciar um pouco dos pais e buscar
aquilo ali que ele se identifica mais, com quem ele realmente ele vai sentindo ali um momento de satisfação. Então, algo que acontece muito com os adolescentes, que já vi essa percepção, é dessa fase, às vezes, ser dolorosa. Dessa fase ser cercada, às vezes, pela depressão. Que o adolescente ele começa a comunicar de uma forma. Aquele adolescente que começa a usar só preto, roupa preta, 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 principalmente busca, porque o escuro vai trazer ali um processo de reclusão para aquela criança. Ela não quer nada colorido, ela não quer nada que tenha cor. Ela não usa azul, ela não usa verde, ela não usa amarela, ela não usa outra cor. Então ela vai só vestindo aquele estilo ali de cor, só aquela roupa. As músicas que ela ouve são músicas negativas. Então é muito comum isso acontecer com adolescente. Nós temos até o formato de falar que eram os emos, aquelas pessoas que vestiam as roupas, né, roupa preta, o cabelo jogadinho de lado, mas recente eu tive essa oportunidade de lidar com um adolescente que veio demonstrando vários sinais, até que um certo dia começou a se cortar. Ana, eu estou com um adolescente em casa todo cortado. O corte é como se fosse a necessidade de querer acabar com a vida ali. De querer acabar ali com aquele momento, com aquela angústia que eles vivem. Porque, de fato, o adolescente vai passar por momentos de angústia. Faz parte do desenvolvimento. Mas ele não pode passar por uma angústia desamparado. Ele precisa de ter alguém ali, em volta, alguém ali protegendo, alguém ali motivando. E às vezes esse espaço não acontece no ambiente familiar, que é onde pode ter agressão, pode acontecer o abuso, tanto sexual quanto psicológico também, é traumático, e ali desencadear tudo na adolescência. A criança, quando ela é pequena, ela não consegue verbalizar com tanta facilidade, porque nós já moldamos as crianças para elas não falarem. Não, criança não fala, criança não sente, criança não tem voz. Na adolescência, isso tudo pode explodir. Aqueles sentimentos, aquelas sensações, as dificuldades, o que viu principalmente dentro do ambiente familiar, com muitas discussões, com muitas brigas. Por isso que é comum a incidência de suicídio a partir dos 13, 14 anos de idade. Já começa a partir dessa idade, a criança já não suporta mais aquele ambiente de estresse, aquele ambiente de brigas, de agressão física. E além dele não aguentar e suportar aquele ambiente, ele passa ainda por um processo da transformação do seu corpo, da transformação da sua mente, da transformação da sua vida. Então, olha que essencial esse poder olhar para os jovens. Por isso que eu gosto muito de projetos que valorizam ali, já a partir dos 16 anos de idade, o jovem ter uma responsabilidade dele poder ter ali, tanto no seu ambiente de trabalho, ele já começar a ter esse pensamento. Então, todos esses projetos que têm um foco de trazer aprendizado para os jovens são positivos e deveriam ser para todos, não só para algum estilo de classes, ser algo separado. Deveria ser estimulado para que todos pudessem, a partir dos 16 anos, já ter essa oportunidade de poder trabalhar, de ter sua responsabilidade. Algo que a família não conversa com os filhos sobre dinheiro, sobre responsabilidade dentro de casa. A doutora Rosana Alves, ela é psicóloga e neurocientista há mais de 20 anos e ela tem vários estudos voltados para essa área do desenvolvimento do adolescente. E uma das pesquisas que ela fez parte, ela conseguiu obter o seguinte resultado, que um dos fatores que levam os adolescentes às drogas, ao roubo, é não se sentir pertencente. É não sentir que faz parte daquela família, que faz parte daquele local. Olha a importância desse olhar, olha a importância que tem ele desde pequeno, aprendeu que se ele comeu, usou aquele prato, ele pode lavar. Uma criança já a partir de 3, 4 anos de idade, ela já pode começar a organizar o seu quarto. Do jeito dela, da maneira dela. Vai lá e arruma a cama.
ela vai lá e consegue organizar o seu quartinho. Vai lá, lava a vasilha, o copo, do jeito que ela conseguir, mas precisa de ter responsabilidades dentro de casa. Então, o seu filho, ele é um hóspede? Ele está num hotel que ele vai ser sempre servido? Ou ele faz parte daquela família que tem gente que tem que sair cedo para trabalhar, para conseguir o pão para dentro daquela família? Então, uma vez, atendendo uma mãe, e ela disse o seguinte: Ana Paula, eu não sei o que fazer, porque eu acordo 6 horas da manhã, saio para trabalhar, chego 8 horas da noite, meu filho não quer estudar, meu filho está nas drogas, e uma dificuldade muito grande. Mas quando você vai ali entrevistando aquela mãe, conversando com aquela mãe, você não consegue observar quando que aquela mãe sentou para conversar com aquele filho e colocou regras. Espera aí, tem horário de chegar, mas sem horário de sair. Criança e adolescente precisa de regras. Nós precisamos de regras, de limite, de aprender a falar não, de aprender sobre finanças. E aí eu faço um grande alerta. Quando as escolas vão trazer esse assunto para o ambiente escolar, falar sobre dinheiro, sobre finanças, o pai tem que contar para o filho: olha, o que a gente paga de conta de energia, tem que ter a reunião. Eu gosto muito de trabalhar com empresas, trabalho com empresas, e nós sempre temos as reuniões semanais, quinzenais e mensais. Olha a importância da gente chegar naquele momento de falar assim: gente, pessoal, a família, vamos ver aqui, conta de água, R$ 200. De alimentação, nós estamos gastando tantos reais. Conta de luz, tantos reais. Internet, tantos reais. A família toda tem que participar do processo. Aí, às vezes, o que acontece é que os pais trabalham o dia todo, chegam à noite cansado, não tem tempo para comunicar com aquele filho, e quando vê, o filho já foi para o mundo do crime, das drogas. Então, é importante ter esses momentos das pausas, de conversar, de colocar regras desde pequeno, para que quando chega nesse processo da adolescência, já possa vir ali inserido, já com outro pensamento. Nós temos que mudar a mentalidade dos nossos jovens, trazer o empreendedorismo, trazer o poder de ação, o poder de mudança. Já vem acontecendo já uma mudança. A geração Z, ela vem demonstrando uma busca por mais resultados, soluções de problemas. Mas é importante a gente lembrar que esse ambiente familiar precisa ser um ambiente que tenha que ter diálogo. Pai e mãe, se vai brigar, busca discutir lá no quarto, não na frente da criança, mas que tenha esse momento ali de trazer o acerto de contas. Olha aqui, olha o que a gente está gastando durante todo o mês da nossa família. Aquela pizza que a gente quer tanto ir no final do mês, a gente vai ter que economizar em alguma coisa. Ou a gente vai ter que vender. É o processo, gente. É o processo que a família tem que trazer essa realidade. O quanto que eu vejo e o quanto que isso também não teve na minha infância, nem na minha adolescência, esse estímulo de fazer parte ali de todo aquele processo da família. Então, se os pais têm problemas para resolver deles, de relacionamentos, que seja lá no quarto, vai lá, conversa, discute lá no quarto, não na frente da criança. A criança não tem que saber de traições, a criança não precisa saber desses assuntos. Ela tem que saber da responsabilidade que cabe a ela ali naquele momento. Ali na casa, fazendo parte, junto com todos. Então, isso é importante. E nessa percepção, a gente precisa de olhar para os nossos adolescentes com mais amor e trazendo essa responsabilidade. Então, trabalhando em escolas, nesse processo de atendimento, eu vejo o quanto que falta trazer responsabilidade para os jovens, ouvi-los. A gente precisa ouvir, a gente precisa ter uma escuta ativa. E não só a escuta passiva, que eu vou escutar e não faço nada com isso. Eu preciso, sim, da escuta ativa. Eu ouço e como que isso eu posso modificar no meu dia a dia, como que eu posso transformar na minha vida. Nós precisamos dar atenção aos nossos adolescentes que a cada dia que passam se cortam mais e as tentativas de suicídio são de uma percepção muito grande com os adolescentes. Temos que trazer projetos que pensem no futuro, projetos que realmente tenham ali um foco. Eu trabalho com a parte de comunicação e fico observando
tanto quanto os jovens chegam na escola. Eles chegam como? Chegam. Como que o jovem chega hoje da escola para a faculdade? Não consegue falar em público, uma timidez danada. Gente, nós temos que já trazer esse processo para os nossos adolescentes. Eles não podem chegar já no processo de formação para o ensino superior tão cru como chegam. Já tem que chegar mais preparados. E ali o ambiente escolar tem que ser essa porta de oportunidade. Eu conheço muitas escolas e não estou aqui para falar que vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. Sei o quanto que os professores trabalham, se esforçam para que os jovens e adolescentes tenham esse processo de aprendizado, essa formação e que sejam bem-sucedidos. Mas nós não podemos, de fato, ficar só olhando no passar no vestibular. Isso já é algo do passado, não é só passar no vestibular. É em quem ele vai se formar, em quem ele quer ser. É olhar para frente. Se ele vem principalmente desse ambiente familiar que ele não tem suporte, a escola tem que ser o suporte desse aluno, que ele tenha a garantia do seu momento de aprendizado, para que no futuro ele possa sair desse ambiente. Que ele possa, às vezes, até transformar a família dele. Sendo que não é o papel da criança e nem do adolescente. Mas nós precisamos trazer, de fato, essas rodas de conversa, trazer esses momentos de diálogo. Olha, tanto que ficou desafiante nesse momento de pandemia. Eu tenho passado por isso como professora do ensino superior. Alunos que vão lá no Google, pega a resposta, cola e copia e pronto. Nós não podemos esquecer qual é o papel fundamental do professor, que é uma formação do pensar, e não só trazer o colo e copia. Nós precisamos de alunos pensantes, estruturantes. E esses assuntos também, a gente precisa falar sobre a violência. Como se dá esse processo? Quais tipos de violências que esses jovens já passaram? Que eles relatem, que eles falem, porque o ato de falar cura, liberta. E nesse foco de trazer todo esse potencial dos adolescentes, e principalmente nesses pontos que nós temos como qualidade, temos o ponto de trazer para o nosso dia a dia, nós precisamos olhar com amor, com atenção, com uma escuta ativa e com uma atenção. Quando a gente consegue proporcionar isso no ambiente escolar, isso é refletido também no ambiente familiar. Então, como que os professores têm... Eu vou fazer essa pergunta e depois vocês me respondem em algum outro momento. Eu sempre deixo o meu telefone aqui no finalzinho. Mas como que vocês tenham lidado quando vocês trazem esses assuntos e abordam sobre o abuso sexual com o adolescente? Porque acontece lá na infância, a gente pode trazer essa parte da infância, ensinar para as crianças quais são as partes do corpo que não pode tocar, que não pode ser tocado. Que quem toca esse corpo dessa criança é o papai e a mamãe no momento do banho, e ainda assim precisa, né, de ter um diálogo com os pais também. Quando que tem isso? Quando isso acontece nas escolas? Então, muitos assuntos que acercam a violência, eles não são falados. Eles são empurrados, sim, para debaixo do tapete. E nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos trazer esses assuntos em evidência. Nós precisamos falar sobre sexo, sobre sexualidade, sem que isso se torne um tabu dentro da família. Sem que isso se torne um tabu dentro da escola. E que o jovem possa ter o seu local de fala, que o adolescente, no seu processo de transformação, que ele possa se sentir em algum momento, um ambiente seguro, que ele possa sinalizar os seus sentimentos, as suas emoções, o que realmente o deixa feliz, o que realmente ele quer para a vida dele, as escolhas do futuro, das profissões. Olha como que tudo está ali conjugado quando a gente fala criança, adolescente e adulto. Quantos adultos, hoje nós estamos aí cerca de 90% da população brasileira passando pela depressão e pela ansiedade. E com a pandemia, isso teve um aumento surpreendente. O Brasil entrou no ranking do país com mais
números de pessoas depressivas e ansiosas. Nós ganhamos em algo, o ranking da depressão e da ansiedade. E aonde que a gente pode amenizar tudo isso? No ambiente escolar, trazendo essas questões para o ambiente familiar também. Trago essa responsabilidade para os pais. Se um dia você decidiu de forma consciente ou não, porque pode ter acontecido sem um planejamento, ser pai e mãe, mas se aconteceu na sua vida, tome a responsabilidade e comece a estudar sobre todas as áreas do seu filho. Hoje, você assistindo essa palestra, você está ouvindo nesse momento, qual a idade do seu filho? Comece a estudar o desenvolvimento para essa idade, como pode ser estimulado. Então, nós precisamos de um trabalho de todos, porque quando a gente fala do trabalho de alguém específico, o trabalho do psicólogo, que todas as escolas deveriam ter um psicólogo, todas as escolas. Mas qual é a nossa realidade, gente? Nossa realidade é um psicólogo para as escolas estaduais e municipais. Eu não vou afirmar se é isso, mas eu sei que tem um psicólogo. Eu não sei se são para as escolas estaduais ou municipais, mas é só um. Não deveria ser. Deveria ter, e nós, enquanto sociedade, temos que lutar por esses ambientes e por esses espaços ocupados por profissionais que venham nos apoiar. Profissionais que venham trazer condições, projetos e promoção da saúde, a valorização de que a fala seja uma fala correta, de atitude, de ação. Então, toda vez que a gente vai falar de promoção de saúde, nós temos que falar das nossas redes. Hoje nós podemos contar com o CRAS, com o CREAS, que pode esses adolescentes fazerem parte, estarem lá com as suas habilidades, competências sendo desenvolvidas. Então, essa proteção que nós podemos trazer, proporcionar para os nossos jovens, está nesse ambiente, está nesse âmbito. E tudo se torna uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de trazer pontes com a nossa rede, seja ali com o nosso PSF da nossa comunidade. Então, sou uma professora, tenho 50 alunos, 30 alunos. Qual é a ponte que eu vou fazer aqui mais próximo com a minha rede? É o posto de saúde? Vou trazer o posto de saúde para falar sobre medicações, sobre as prevenções. Porque as pessoas acham que quando a gente fala do assunto, a gente está incentivando. Se eu falo do uso da camisinha, se eu falo do uso do anticoncepcional, eu estou incentivando o jovem a usar. Muito pelo contrário. Por que ainda, com essa facilidade toda que nós temos hoje em dia, nós temos crianças e adolescentes engravidando aí? A partir dos 12, 13 anos. Isso vem de um abuso sexual. Se essa criança sabe já sinalizar com 12, 13 anos de idade, ela já sabe sinalizar para a família dela, sabe sinalizar para a escola, se ela tem um ambiente que ela consegue levantar a mão e falar, olha o que está acontecendo comigo, isso não vai acontecer. Quando a gente já fala ali da idade que não é abuso, a partir dos 14, 15 anos de idade, da mesma forma, como que é falado isso para esse adolescente? Até um tabu que muitas vezes adolescentes têm dificuldade, principalmente a menina, quando passa no seu processo da menstruação, entender o que é esse processo. Hoje no Brasil existem várias campanhas porque meninas não têm absorvente para usar. Isso pode estar acontecendo com uma aluna da sua escola, de passar uma situação, de colocar a roupa e ir para a escola e, de repente, a menstruação descer e não ter o absorvente ali para utilizar. A gente precisa de conversar muitos temas. As violências, elas acontecem em vários ambientes. Isso é uma forma de violência com o adolescente. Uma adolescente, ela chegar na escola, às vezes ser ridicularizada, o famoso bullying. Por que o bullying vem acontecendo? Por que nós permitimos que o bullying aconteça? E não a gente traga um outro modo de comunicar, uma outra fala, um outro formato que vai agregar, que a gente vai criar pontes, que a gente vai trazer ali um processo que todos juntos consigam refletir. Por que essa necessidade que eu tenho de rir de alguém que é baixinho?
Qual é a minha necessidade de rir de alguém que é muito alto? Quais são as necessidades? Vamos olhar para as necessidades, para a gente construir aí pontes e não criar obstáculos. Quando a gente cria essa ponte, quando eu tenho o posto de saúde fazendo parte da minha escola, quando eu tenho ali o apoio do CRAS aqui junto, modificando, com palestras, com promoção da saúde, com apoio àquela família que precisa de ter ali, naquele momento, um acolhimento, um processo de reestruturação. É importante o nosso papel, é importante o nosso trabalho. Então, falando com vocês, educadores, professores, gestores, é importante você olhar o seu propósito. Qual o motivo que você está aqui? Qual o motivo que você decidiu ser professor, professora? Qual foi esse motivo de ensinar, de compartilhar, de formar pessoas? Tem que estar claro o nosso propósito, para que a gente possa trazer essa clareza também nas nossas ações, nas nossas atitudes, para que a gente consiga promover saúde e bem-estar, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. Que esse jovem possa se sentir acolhido dentro da escola e entender e compreender o que está acontecendo na casa dele. E trazer esses pais para esse diálogo, para essa compreensão. Ana, minha escola não tem estrutura, mas a sua escola pode fazer ponte e rede com o CRAS, ponte e rede com o Conselho Tutelar. Então, estar nesse processo. Como que eu amplio? Como eu abro as minhas portas da escola? Como eu crio ali o dia da leitura, o dia do livro? A importância que essa família tenha essa troca, essa interação. Uma vez eu participei de um projeto muito bacana, um projeto que foi um divisor de águas na minha vida, e eu tenho certeza que algum dia eu vou poder reproduzir esse projeto, porque eu fiz parte de uma instituição que fez esse projeto. E era um projeto voltado para os adolescentes do 9º ano. Eles estavam naquela fase de sair do ensino fundamental e ir para o ensino médio. E nessa escola tinha um número muito grande de evasão. Os alunos já chegavam ali no ensino fundamental e não davam continuidade ao ensino médio. E ali dentro daquele projeto, nós conseguimos trazer uma possibilidade que os alunos do 9º ano tivessem projetos que pudessem modificar a comunidade deles. Junto com os professores, eles escolheram projetos que eles poderiam, de fato, trazer mudança para a comunicação escola, família e comunidade. Então, tiveram projetos lindíssimos. E os alunos ali empenhados, a gente ali já trabalhando a comunicação, o poder de apresentação, ali ter o seu momento de fala, de ser ouvido. Como esse projeto poderia ser uma ponte escola, comunidade, família. E como isso é importante, trazer novas formas de pensar, novas formas de a gente agir e, principalmente, gente, de aprender. Eu gosto muito de trazer essa questão do aprendizado, porque quando eu era criança não, eu ainda sou canhota, mas na minha infância, ser canhota foi um grande desafio. Porque os meus pais, com a consciência que eles tinham no momento, tudo que eu fazia com a mão esquerda era como se fosse errado. E ali eu fui criando uma crença que eu era uma pessoa errada, que eu era desengonçada e desajeitada. Então eu ia servir comida, na hora que eu ia servir comida, minha mãe falava: nossa, meu Deus do céu, mas ela é muito desengonçada. Deixa que eu sirvo para você, você não consegue. Então já veio uma crença, pá, não consigo. Eu ia descascar uma laranja e meu pai logo já falava: nossa, não consegue, vai cortar a mão. Depois, uma vez, na escola, a professora começou a fazer uma rosa, e aí eu fui dar continuidade nessa rosa, e a rosa desmanchou. Eu fui até a professora, ela falou: não, senta aqui que daqui a pouco eu te explico. Até hoje, a professora não me explicou. Então, foram 3 crenças que ali eu aprendi que eu não podia, que eu não conseguia. E por muitos anos eu repeti isso na minha vida. Não consigo, não posso. Nem tentava.
Mas como aquilo foi uma afirmativa que eu ouvi por tanto tempo, quando eu fui para a psicologia, que eu consegui desconstruir esse sistema de crença e falar, eu posso, eu consigo e estou aberta a aprender tudo o que eu quero. E é isso que tem que ser a nossa mentalidade, é isso que nós temos que ensinar para os nossos jovens. Eu tive uma dificuldade com matemática por muitos anos. E a forma como eu aprendi matemática é diferente do padrão das outras pessoas. Mas o que eu mais repeti por muitos anos, eu não gosto de matemática. E sabe o que isso acarretou na minha vida, não gostar de matemática? Acarretou eu não saber sobre finanças, sobre dinheiro, sobre somar, diminuir. Porque se você não tem, você não pode gastar, como economizar. A matemática ela já tem que vir já no viés financeiro. Como que ele pode ajudar aquele adolescente ali no futuro. Nós temos que falar sobre finanças. Nós temos que falar de tantos assuntos que nós precisamos, de fato, entrar em ação. Então, a matemática me fez falta. O dia que eu falei, pensei, nossa, eu preciso organizar minha vida financeira, porque eu preciso aqui trazer a matemática, gostar de números, gostar de organizar aqui minha matemática. Fez uma diferença na minha vida. E quantos anos da minha vida eu fiquei repetindo que eu não gostava? Não é minha maior habilidade. Quanto eu tive habilidade em história. Por isso que estou na psicologia. Adorava as aulas de história e biologia. As duas matérias que eu mais gostei. História, porque eu gostava muito de ouvir as histórias, até a literatura, apaixonava com as histórias das pessoas. Adoro história. Diga-se, né? Por isso que eu escolhi psicologia, porque eu gosto de ouvir histórias. Já pensou? Eu não gosto de ouvir histórias, não gosto de pessoas e vou decidir ser psicólogo? Não tem como, né, pessoal? Nós precisamos olhar para esses nossos ambientes de fala, de comunicação, trazer os nossos jovens para projetos. Por isso que eu falo que um dia eu vou replicar esse projeto. E o projeto vencedor da comunidade foi o projeto que visava trazer ali para a comunidade um momento de interação com todos. O projeto era criar um carrinho. Os alunos tiveram que fazer pontes com a sociedade, teve que conversar com o supermercado, ganhou um carrinho, e esse carrinho virou a biblioteca andante, né? A biblioteca que tinha acesso. Então, eles enchiam o carrinho de livros e levavam para as pessoas terem acesso ali da comunidade. Uma biblioteca disponível. Olha que interessante isso, olha a ponte. Mas a gente não pode fazer um projeto, ele durar 1 mês, 2 meses e nunca mais existir. Ele tem que estar sempre existindo, tem que ser uma constante. Por isso que eu gosto de chamar a atenção para esses fatos. Que eu acho que o que mais traz processos de dificuldades, tanto para o ambiente familiar e o escolar, são as redes não acontecerem. As redes não fazerem as pontes necessárias que são de acordo com o que a gente precisa para ter bons resultados. É ter esses jovens criando ali a sua independência emocional. Trabalhar as emoções. Eu falei no vídeo anterior sobre educação, de como eu estimulo as minhas emoções, de como eu lido com a minha raiva, como eu lido com as minhas dores e como eu passo por isso. Nós precisamos ensinar os nossos jovens a lidar com as dificuldades. Hoje, nós vivemos uma sociedade que tem dificuldade com o erro. É só olhar para a internet, o famoso cancelamento. Um artista errou. Um artista fez algo que socialmente não aceitamos, que rejeitamos. O que a gente faz? Eu vou lá e cancelo, aquela pessoa deixa de existir. Eu viro o Tribunal de Justiça e decido que aquela pessoa seja cancelada e que nunca mais ela tenha voz. E a gente aprende com os erros como? Como que eu vou evoluir se eu não posso errar? Ninguém erra mais. Ninguém erra. Todo mundo é perfeito. Todo mundo tem uma vida perfeita na internet. E os outros assuntos? Como que fica? Aonde que fica? Recentemente, um adolescente de 12, 13 anos de idade postou vídeos na internet de que quase estava beijando seus coleguinhas. Postou o vídeo
e um dia esse adolescente suicidou. Não aguentou a pressão das redes sociais, que é uma forma de violência. Não suportou. Tirou a própria vida de comentários. Se a gente não trazer abertura para essas siglas, sim, LGBTQIA+, respeitar as diferenças, respeitar que nem todo mundo é igual a todos. Nós não somos iguais. Nós temos as nossas diferenças, mas todos nós precisamos ser respeitados igualmente. Precisamos trazer essas pontuações. Não tem como colocar isso para debaixo do tapete. A própria internet, o próprio Instagram, o uso do filtro. Quando eu uso o filtro, eu quero mascarar algo no meu rosto. É uma violência com o próprio corpo. Quantas pessoas estão sendo mutiladas pelos desejos da beleza imediata? Faz uma cirurgia com uma pessoa que não é profissional, porque é mais barato, é o recurso que ela tem. Mas o desejo, porque ela usa aquele filtro que afina o nariz. O desejo é gigante. Então, nós precisamos trazer esses momentos para falar com os nossos jovens, de trazer inclusão, de trazer momentos que eles possam falar e como se sentem. Parece que criança e adolescente não tem sentimento, só adulto. E aí, na hora que a gente vai lá para a parte do adulto, a gente vai atender os adultos todos detonados. A depressão no limite, tomando medicação. Gosto muito de falar, medicação é necessária. Já passei por alguns pontos da minha vida que eu falo, nossa, se eu tivesse tomado medicação, eu tinha passado essa fase muito mais tranquila. Arrependo de não ter tomado. Então, às vezes, se você está passando por algum momento, tome uma medicação sim, procure um profissional, mas não conte só com a medicação, porque ela tem tempo. É 3 meses, 4 meses, 6 meses, no máximo 1 ano. Agora, se você toma medicação e você faz atividade física, você tem relacionamento com seus amigos, aquele amigo para sentar e bater papo, conversar fiado, falar de coisas engraçadas. Se você tem tempo ali com a sua família, se você está fazendo tudo isso e não está resultando no momento para você diminuir a sua medicação, aí então continua tomando a medicação. Mas agora, tomar uma medicação e não fazer uma atividade física, não levantar da cadeira, se alimentando mal, aí você quer que o remédio seja um milagre? Ele vai ser uma muleta na sua vida. Então, nós precisamos repensar muito sobre isso, de trazer realmente, de fato, projetos, engajamentos, que a gente tenha ação, que a gente possa trazer essa família, que muitas vezes não tem estrutura, esse jovem, para que ele tenha um espaço cheio de possibilidades, que ele possa ali ter um corpo ativo, que ele possa aprender sobre ele mesmo, sobre autoconhecimento, sobre o processo de liderança. Todos nós devemos aprender sobre liderança. Não é só aquela pessoa que trabalha com pessoas. Eu tenho um grupo, eu vou ser líder. Não, você tem que ser líder de você mesmo, da sua mente. De liderar os seus desejos, de você liderar as suas vontades. E que elas sejam feitas, sejam realizadas, seus sonhos, seus desejos, suas emoções, que sejam positivas. Mas nós precisamos aprender. Se nós não aprendemos, nós podemos ficar pessoas suscetíveis ao adoecimento. Como nós estamos passando por esse momento tão desafiante que é o Covid-19. Covid-19 chegou, mudou a nossa forma de relacionar. O quanto que é bom um abraço gostoso. Vamos fazer esse teste? Vamos lá. Vamos dar um alto abraço. Vamos lá. Um alto abraço, bem gostoso. Se abraça. E nesse alto abraço, feche os seus olhos e visualize alguém que você quer abraçar nesse momento. Seja um aluno, um colega, algum familiar, mas que você sinta que você está abraçando essa pessoa. Então, nesse momento, se abrace mesmo, ou abrace você, as suas dores, os seus momentos desafiantes que você já passou, os momentos que você já se sentiu sozinho. Se abrace. Se você fizer isso por 40 segundos, você fizer isso 1 minuto,
Se abraçando já é uma ferramenta, já é uma prática de você trazer o aumento da sua autoestima, do seu valor pessoal. Nós precisamos fazer isso com a gente e ensinar os nossos jovens e adolescentes, porque eles são reflexos de quem somos. Nós, professores, nós, educadores, nós, pais, mães, precisamos trazer essas possibilidades do nosso interno para o externo. Então, o adolescente ele precisa de acolhimento dele mesmo, das suas emoções, das suas demandas, dos seus desejos que não foram realizados, dos momentos que a vida foi impedida pela perda de alguém. Olha toda essa passagem que nós estamos nesse momento. O quanto ela tem para nos ensinar. O quanto as pessoas perderam familiares, entes queridos, por causa do Covid-19. Olha como que nós estamos passando por um momento tão frágil na estrutura da nossa vida e encontrar motivação, felicidade é um desafio. Mas a gente precisa olhar para o futuro com positividade, olhar com a certeza de que a gente pode mudar. Quando eu faço os meus momentos de doação, o meu servir, algo que eu vou servir com propósito, com amor, com alegria. Se você não tiver alegria nem amor, não faça. Até no seu trabalho, repense o que você quer, porque a gente tem que ter amor, a gente tem que ter alegria para fazer as coisas, porque a vida, gente, vai ser difícil, vai ser desafiante. Eu gosto de exercitar e não exercito porque eu gosto. Ah, Ana Paula, aposto que você está rindo. Ela foi contraditória agora. Como que ela fala que gosta de exercitar, mas não gosta de exercitar? Gente, quando eu iniciei esse processo de atividade física, eu não gostava, porque eu faço musculação. E musculação é sempre um treino diferente a cada tempo, porque você tem que ganhar massa muscular. E é um processo desafiante. Não é todo dia que você está animado, que você vai lá e faz acontecer. Não é todo dia. Tem dias que são desafiantes. Mas a sensação de superar, de chegar lá e fazer, ela é maravilhosa. A sensação de sentir que meu corpo está produzindo todos os hormônios que vão combater o estresse é a melhor sensação da minha vida. Então, durante esses 4, 5 anos de musculação, eu posso falar que eu cheguei umas 3 ou 4 vezes motivada. A maioria das vezes eu chego, sabe como, gente? É desmotivada mesmo. E aí, na hora que eu vejo, eu já estou fazendo. Na hora que eu vejo, já acabou. Na hora que eu vejo, eu já estou bem. Porque se hoje eu falasse, não, hoje eu não vou para a academia, porque eu tenho um compromisso. Ah, hoje eu não vou cuidar de mim, do meu corpo, porque eu tenho que fazer isso para o meu trabalho. Ah, eu não vou poder cuidar disso, eu não vou para a academia, não vou poder ter um momento para mim, porque eu tenho que cuidar do meu filho. Na hora que você vê, você está doente. E aí é importante ter saúde, ser saudável, cuidar de você, priorizar. Quando a gente fala desses aspectos, principalmente de uma boa comunicação, uma comunicação positiva, tirar a comunicação de violência, a comunicação que separa, de apontar um dedo para o filho e falar, você não é merecedor. Esses dias eu vi uma reportagem que eu fiquei em choque. Uma mãe, e aí chegou até a morte do filho, mas ela fazia o filho dela escrever, eu sou um ladrão, eu não mereço a mãe que eu tenho. Olha o psicológico dessa criança, olha a ação dessa mãe. Qual é o papel da mãe? Olha que violência para essa criança. Essa criança chegou a morrer nas mãos dessa mãe. A justiça está sendo feita, a mãe já está presa. Mas olha o que aconteceu, olha que isso. E de ser ao contrário, de a gente motivar os nossos filhos. Fala, você é lindo, você é especial, você é único. Quando a gente fala também no processo de inclusão, a gente fala da questão da deficiência, que a gente fala pessoa com deficiência, não é colocar aquela criança, aquele adolescente, de um formato que ele não é possível que aconteça a transformação, que ele não tenha sentimento, que ele não tenha sensação, que ele pode sim ser autor da sua própria vida. Então nós precisamos nos unir em pontes, com redes, trazendo ações,
trazendo atitudes, trazendo o nosso querer, o nosso formato. Eu amo a educação. Eu sou apaixonada, de fato, com as pessoas que vêm para esse ambiente de transformar, que vêm para esse ambiente de trazer novos potenciais. Quando a gente olha para cada aluno como uma possibilidade de alguém que vai ter bons resultados lá no futuro. E que aquela família que a gente acolhe, que a gente traz uma nova perspectiva, que seja um ambiente saudável, que seja um ambiente onde pode ser positivo, que a gente possa ser encorajado para crescer, para desenvolver, para que a gente possa ali ter aquele momento de eu posso mudar a minha vida, eu posso transformar, mas eu preciso de apoios, porque sozinho a gente não consegue nada nessa vida. Quanto mais eu vou ficando experiente, mais eu tenho essa noção. A vida é só uma passagem e quanto mais o tempo passa, mais de pessoas a gente precisa. Porque uma sociedade feliz, isso vai refletir no mundo, um mundo mais feliz. E cada dia que passa, nós temos uma oportunidade de fazer o diferencial. E eu chamo você, professor, você, professora, para essa reflexão. Qual é o seu diferencial no mundo dos alunos? Qual é o seu diferencial na vida das pessoas? Qual é o seu diferencial? Qual é o seu legado? Qual é o seu propósito que você veio para deixar aqui? Porque você comunicando de forma positiva, você comunicando de forma assertiva, você vai apoiar muitas famílias e muitas crianças e adolescentes. Finalizo aqui mais um vídeo com muita alegria e satisfação de estar aqui com vocês nesse momento. Se alguém tem pergunta, dúvida, eu peço que envie pelo meu WhatsApp 38 99988 8897. Acredito no poder de que juntos somos mais fortes. Meu muito obrigada.